Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento da obra 22 anos da Sobrate, a evolução do teletrabalho, tomo 1, Aspectos Jurídicos, Panorama Brasileiro, feito pela editora Lassier. Antes de fazer a apresentação e chamar os nossos convidados dessa noite, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos idealizadores desse projeto. Nunca foi tão importante falar sobre teletrabalho. Nunca se ouviu tanto essa palavra e suas variantes. Nunca se sentiu tanto na pele, na nossa mente, os seus impactos, tanto positivos como negativos. E, da noite para o dia, como fomos imersos nesse universo tão fascinante do teletrabalho e das teleatividades. Parabéns à Sobrate pelos seus 22 anos de história voltada ao estudo do teletrabalho e das teleatividades, e parabéns ao Iporjur por acreditar nesse projeto e ser esse parceiro tão importante da Sobrate nesses últimos anos. Lembro a todos que estão aqui nos assistindo que para adquirir o exemplar basta clicar no link que deve estar aparecendo aí para vocês, que é o www.livrarialassier.com.br. Vou repetir, www.livrarialassier.com.br. Dito isso, é com imenso prazer que apresentamos nessa noite um pouco desta obra coletiva. Não daremos spoiler, é óbvio, porque queremos que vocês comprem a obra para poder se deliciar pelos assuntos que estarão nelas. E, voltando então, é com imenso prazer que estaremos nessa noite falando um pouquinho sobre essa obra coletiva coordenada pela Sobrate, em parceria com o Iporjur, e que versa sobre um tema que passou a ser corriqueiro nas nossas vidas, o teletrabalho. Este primeiro tomo trata dos aspectos jurídicos em 14 artigos de autores renomados, disponibilizando tanto um panorama brasileiro quanto internacional. No evento de hoje, trataremos apenas dos artigos nacionais. E no dia 5, falaremos dos temas internacionais. Para contar para nós sobre como chegamos até aqui, eu convido o nosso presidente, nosso querido Luiz Otávio Camargo Pinto, presidente da Sobrate, para falar um pouquinho sobre como que foi idealizado esse projeto e como que ele e o Fabiano Zavanella chegaram nessa parceria maravilhosa aí que temos essa noite. Então, Luiz Otávio, é com você. Boa noite, a nossa diretora de Relações Governamentais da Sobrate. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite a todos. Eu, desde já, quero dizer que vai ser uma live muito agradável, vai ser um bate-papo. A minha missão aqui vai ser de mero apresentador, uma fala rápida sobre a Sobrate, porque eu quero dar espaço para esses maravilhosos coautores e coautores que estão aqui no nosso livro. Cumprindo uma missão institucional, eu, como presidente da Sobrate, quero dizer que é muito bom fazer essa homenagem, porque esse livro ele nasce de uma homenagem de uma associação que já tem 22 anos, uma associação que fundada por um grande homem, que eu tenho tremenda admiração, professor Álvaro Melo. Esse foi um visionário. Eu já tive, quando eu assumi a presidência, no convite do querido Volney, Clélio e Célio Neto, e Cléo Carneiro, perdão, eu falei, eu não tinha noção do que ia virar o teletrabalho, porque logo após vem a pandemia. E aquilo que era mera opção, importante opção, saudável opção, se tornou obrigatório em nossas vidas. Pois bem, então falar da Sobrate é homenagear essas pessoas, homenagear Volney Tadeu Ferreira, que também ele, um grande peça na Sobrate, um grande pilar na Sobrate, que na sua presidência transformou também a nossa Sobrate, e hoje essas duas pessoas entregam para nossa diretoria, com mais de 28 diretores, espalhados diretores pelo nosso Brasil, amantes do teletrabalho, que fomentam o teletrabalho e que cumprem com muito calor essa missão que é difundir o teletrabalho.
Enfim, eu não quero tomar muito tempo de todos, mas eu quero aqui também fazer um importante registro. Como a Luciana já falou, se não fosse o nosso querido Fabiano Zavanella, diretor de Ipojur, mas também diretor de Relações Internacionais da Sobrate, esse nosso sonho não aconteceria. Também preciso aqui fazer um agradecimento, já terminando, da editora Lacier, que abraçou esse sonho. Na nossa primeira reunião, quando eu assumi a presidência da Sobrate, eu apresentei, e já vou finalizar, prometo, 2 projetos, entre outros, que teria um livro da Sobrate e que o segundo seria a criação do Prêmio Sobrate. Pois eu quero dizer que hoje estamos realizando esse primeiro sonho, concretizando esse sonho do nosso primeiro livro, que vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser, e que está a caminho, sim, senhores, sim, senhoras, o nosso Prêmio Sobrate de Boas Práticas de Teletrabalho. Então, ao final do ano, quando eu entregar meu bastão, eu serei realmente uma pessoa realizada. Estamos aqui num trabalho intenso e paro por aqui e passo a palavra para vocês continuarem essa noite muito gostosa e agradável. Um abraço. Bom, eu quero aqui cumprimentá-los, todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, o canal da Sobrate, nessa transmissão tão agradável, tão importante, essa noite aqui fria, paulistana, mas também assim no Brasil todo, mas para uma comemoração muito calorosa, muito rica, muito valorosa. Eu confesso que me sinto emocionado pela confiança, né, de pessoas que eu tenho tão autoestima, de uma maneira tão fraterna, e que me possibilitaram participar de uma forma muito tímida de um projeto tão grandioso que é o lançamento de um livro. Muitos já ouviram isso em algum momento da sua vida, mas para a plenitude de um ser humano, cabe que você tenha um filho, plante uma árvore, escreva um livro, né? Isso, claro, a gente adapta aí à realidade dos tempos, mas de toda maneira há um significado importante aí na continuidade, na preservação do meio ambiente e também na contribuição literária que, de alguma forma, a Sobrate presta ao lançar essa obra tão importante aqui, a evolução do teletrabalho, o tomo 1, os aspectos jurídicos, celebrando aí, como o meu presidente disse, meu presida, a maneira muito carinhosa que eu me refiro ao Luiz Otávio, uma pessoa generosa, uma pessoa de um coração enorme, que tanto faz, tanto, assim como no mundo jurídico, mas em todas as áreas da nossa sociedade. É um cara que é legal estar perto, assim como é legal estar junto do Volney, a quem eu chamo de referência, assim como é legal estar junto com a Luciana, né, e tanta coisa que a gente já fez. E os autores aqui, pegando um pouco do clima olímpico, meu presidente, eu me senti meio como o Zé Roberto Guimarães, né? Chama a Fegaray, chama a Carol, chama a Macris, Rosa Maria, uma constelação que nós temos junto conosco aqui para organizar esse livro. Então, para o Ipojur, né, eu falo também em nome da nossa entidade, eu sou diretor executivo do Ipojur. É um grande barato, é um grande privilégio, é um enorme prazer poder apoiar essa iniciativa de uma entidade tão significativa, de uma entidade com uma trajetória tão bonita, e muito disso que foi falado tanto pela Luciana como pelo Luiz Otávio, né? O professor Álvaro, um visionário, um cara que lá atrás já dizia tudo isso que está acontecendo agora, muita gente olhava um pouco de canto, duvidava, e a coisa se materializou, né? Potencializada pela pandemia, intensificada pelo momento que nós vivemos, mas ainda bem que temos o teletrabalho, ainda bem que podemos contar com essa ferramenta, com essa modalidade, com esse mecanismo. E quando nós pensamos na estrutura do livro, de convidar professores de outros países para falar do assunto, sobre a perspectiva
da Espanha, da França, da Itália, do Uruguai, Portugal e da própria União Europeia, era muito também para que se permitisse esse diálogo, essa interlocução e, sobretudo, uma valorização do Brasil. Todos os eventos que a gente já participou aqui, o Volney, né, que é uma estrela internacional no assunto, assim como o Célio Neto, é um cara que me inspira demais, Ricardo Pique, Gisela, Eduardo Gautzer, enfim, todos que vão participar aqui nessa noite, o Brasil sempre é uma grande referência, né, pela nossa adaptabilidade, pela nossa característica, pela maneira como lidamos com os problemas, pela forma de gestão, pela criatividade. Isso nós sempre ouvimos nos eventos acadêmicos, na troca de ideias, informações. Então, isso é muito valoroso, né? E a Sobrate tem prestado o seu papel. Convido aqui para quem nos assiste que conheça o site, que acesse a pesquisa que a Sobrate disponibilizou no final do ano de 2020, uma pesquisa riquíssima, que eu tenho usado em todas as minhas aulas, palestras. Nós ouvimos mais de 500 empresas, né? Uma pesquisa promovida pela SAP, mas apoiada aí por tantas entidades importantes, e que traz dados ali, elementos vitais para que você possa adotar uma tomada de decisão, rumos, caminhos, e entender que o teletrabalho é virtuoso, traz uma série de vantagens para a sociedade, para os trabalhadores, para os empresários, o Prêmio Sobrate, que também está aí para acontecer, e agora aqui nessa noite tão agradável, tão significativa para mim, um lugar muito ímpar mesmo na minha trajetória acadêmica, modesta, mas recheada e permeada de pessoas queridas, de amigos, de pessoas que me inspiram e que eu tanto admiro, o lançamento desse primeiro tomo, né, como o presidente falou, primeiro tomo, aqui tratando dos aspectos jurídicos, mas vem muita coisa boa por aí. A gente já está trabalhando no segundo, professor Álvaro, Cléo Carneiro, que é outro baita gigante no assunto. Então, acho que a gente vai deixar uma contribuição muito significativa, muito valorosa, muito importante. E é isso que as entidades precisam entregar para a sociedade em geral, né? Essa é a nossa premissa, essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso contributo. Espero de forma muito intensa que vocês comprem o livro, e aí eu quero registrar aqui o meu agradecimento para lá de especial para o meu amigo Lacier, para a editora que acreditou no nosso projeto, que trabalhou conosco em tempo recorde, que fez uma arte maravilhosa. Agradecer e registrar aqui o papel, a importância da Liliane, também da Priscila, né, a galera, né, elas que são profissionais da comunicação, do marketing, que tanto nos ajudaram para propiciar um livro tão bonito, do ponto de vista estético, mas com muito conteúdo, com muito amor, com muita entrega. Então, eu estou bastante feliz. Está passando aqui no rodapé da nossa tela o link, tem um desconto legal aí para quem comprar, até o dia 5/8, que também marcará o nosso próximo evento de lançamento com os autores internacionais. Muito obrigado, meu amigo Lacier, por acreditar no nosso projeto e por participar disso conosco. Era o que eu precisava dizer aqui nessas palavras iniciais. Sem dúvida, já devo ter passado do meu tempo, mas isso é normal. Luciana, devolvo para você a bola aí, minha querida amiga. Lu? Opa, voltei. Obrigada, Fabiano. Obrigada, Luiz Otávio, pelas palavras de vocês. Realmente, esse projeto é muito grandioso. É uma honra participar. Estamos muito felizes nessa noite aqui, dessa terça-feira fria, mas com calor humano via telepresencial, como nós estamos vivendo ultimamente, e deixa o coraçãozinho da gente aquecido da mesma forma. Então, nós vamos agora passar a palavra para o Célio, que é um dos coautores, e que vai falar um pouquinho sobre o tema dele, né? Não pode dar muito spoiler, né? Nós não podemos aí
nós temos que deixar as pessoas com vontade de adquirir o nosso livro. Então, eu vou passar a palavra para o Célio, para fazer as considerações dele. Mas antes de perguntar, está muito frio aí, Célio? Viva, Luciana! Boa noite a todas e todos. Não, Curitiba é sempre um pouquinho mais frio do que São Paulo. Semana passada fez -4. Essa semana está uns 10, faz um pouco mais e tal. Mas uma noite hoje de muito calor humano. Uma alegria estar aqui no lançamento da Sobrate, fruto aí da vontade, do empenho do presidente Luiz Otávio, da sua equipe, da sua diretoria, do Fabiano, que veio contribuindo e é um grande nome, é o grande nome desse livro, junto com o Luiz Otávio. Parabenizar a Sobrate na sua trajetória, lembrando mais uma vez o nome do professor Álvaro Melo, que foi, na verdade, não só um precursor, mas um visionário, tratando do teletrabalho na época que ele tratou, antes dos anos 2000. Então, gente, agora com os 22 anos, e tenho dito, e na verdade eu reitero tudo o que foi falado até agora. Com relação ao meu tema, de uma forma muito rápida, eu sempre gosto, até porque a gente está abrindo as conversas e a gente não sabe qual é o nível de conhecimento de cada um dos nossos telespectadores, para a gente dar uma nivelada. Então, dizer, teletrabalho e tal. Bom, em primeiro lugar, o que nós vivemos hoje não é um teletrabalho. Não é um teletrabalho estruturado. É um teletrabalho precário. Nós fomos jogados de supetão nesse teletrabalho. E tal como previsto ali pelo nosso poeta-profeta, o dia em que a Terra parou, a Terra só não parou porque nós tínhamos o teletrabalho, talvez. E aí nós pudemos continuar executando as nossas atividades das nossas casas com segurança. O teletrabalho, portanto, permitiu esse momento. Mas o que é o teletrabalho? Tele do grego teles, com um acento chapeuzinho ali em cima do E, que quer dizer longe, distante. Portanto, é um trabalho à distância, por meio da comunicação e informação, ou seja, telemática. Portanto, ele é descentralizado. Aí, já no curso da pandemia, veio a OIT, Lu, e falou o seguinte, olha, eu sei que os conceitos, eles se interagem, eles se misturam, mas vamos dizer o seguinte, olha, trabalho remoto é algo maior. Trabalho remoto é algo maior. Dentro deste algo maior, nós temos o teletrabalho. Quando eu faço esse trabalho por meio de dispositivos de uso pessoal, tal como o PC, o note, o celular. E quando eu faço isso a partir da minha casa, ou da casa da pessoa, aí ela está em home office. Agora, quando não é um trabalho fora do local padrão, que é o conceito da OIT, não é descentralizado, mas eu trabalho sempre em casa. Por exemplo, um autônomo que só trabalha em casa, não tem um escritório central. Aí ele está em home-based work. E a gente aprendeu muito durante a pandemia. Aprendemos muito, até mesmo com conceitos que nós trazíamos antes da pandemia, nos obrigamos a uma releitura. Eu sempre fui e sou defensor do autogerenciamento e da liberdade no teletrabalho, mas nós temos que olhar também e ter a cautela do que, de fato, representa um autogerenciamento do trabalhador e o que representa um trabalho simplesmente realizado de casa, nos mesmos horários e controlados pelo empregador. Então, eu faço, né, nesse rápido artigo colocado aqui no livro, com muita alegria e com muita honra, eu faço uma opção por entender que o teletrabalho ele deve ser, sim, isento de controle de jornada e não se deve considerar a possibilidade de controle de jornada como meio de se gerar as horas extras ou o direito ao controle da jornada, desde que o trabalho seja realizado sem um controle, sem uma determinação de horários certos a serem cumpridos. Então, não adianta dizer, não,
realiza o teletrabalho a partir da tua casa. Então, 8 horas da manhã esteja lá e 18 horas termine, e durante o tempo nós temos reuniões e tal, não sei o quê, e ele trabalha, só muda o local. Não. O teletrabalho tem um autogerenciamento. Então, essa é uma leitura que eu trouxe aqui nesse artigo, só para iniciar o nosso diálogo. Eu fico à disposição aí, se eu puder contribuir com mais alguma coisa. Mais uma vez, parabenizando a Sobrate e parabenizando os grandes idealizadores dessa obra, Fabiano e presidente Luiz Otávio. Muito bem. Só deixa eu dar um abraço aqui no querido Célio. Professor, aliás, hoje a gente está, né, Luciano, ladeado nesse momento por dois grandes professores, o professor Célio, professor Fabiano. Faço aqui minhas referências. Você sabe que você é o Lorde da Sobrate. É impressionante os dois, na verdade, eles têm essa característica. Então, fica aqui só um abraço e vamos tocar em frente. Bom, dando prosseguimento aqui, eu só queria reforçar a vocês que para adquirir o livro é só acessar o site da Livraria Lassier, que é www.livrarialassier.com.br, para vocês adquirirem aí os nossos exemplares. Caso tenham o interesse de entrar em contato e desejar ter aí uma dedicatória especial, é só entrar em contato com os autores através das redes sociais, Facebook, Instagram, que será um prazer enorme fazer a dedicatória para vocês, tá bom? Eu chamo agora o professor Fabiano Zavanella, que vai dar continuidade aí nesta noite, chamando os nossos coautores para estar falando um pouquinho sobre cada tema que é o objeto desse nosso livro aí. Fabiano, é com você. Obrigado, Luciana. Gui, por favor, deixa o Célio na tela também aí comigo, se você puder. Eu quero registrar aqui minha admiração, meu apreço, meu afeto por você, meu amigo Célio Neto. Né? Você é uma referência naquilo que a gente está tratando aqui. Teu livro, Trabalho em Ambiente Virtual, é um guia, é algo indispensável em qualquer biblioteca para quem efetivamente se interessa pelo tema. Você tanto já me ajudou nas minhas pesquisas científicas, no meu projeto de doutoramento, quando eu enfrentei lá a Faculdade do Porto. Então, eu preciso fazer esse agradecimento em público. Tá? Você é um cara muito sério, muito dedicado, muito honesto, e isso tudo reflete nas suas ações. Então, eu vou também pedir liberdade para o presida aqui para registrar e convidá-los, quem nos assiste, para o evento que o Célio organiza, né, pelo Instituto Mundo do Trabalho, no dia 13 de agosto. Acessem as redes sociais, tanto minha como do Célio, enfim, a gente publicou as artes, e também do Instituto Mundo do Trabalho pelo site. Se inscreva, um evento gratuito, palestras de altíssimo nível, apoio da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da Sobrate, do Ipojur, Instituto Goiano e outras tantas entidades que eu vou cometer o deslize aqui de esquecer, mas com uma causa muito nobre, um evento solidário, um congresso que se volta para a arrecadação de valores em prol do Hospital Pequeno Príncipe, uma entidade referência em Curitiba, que assiste, que assessora, que recebe, que oferece tratamento para as crianças, e que, em decorrência da pandemia, como tantas outras, aí, claro, enfrenta muitas dificuldades. E o Célio aí, no auge da sua benemerência, da sua nobreza, eu sei que ele não queria que eu falasse isso, mas tem coisas que não dá para deixar passar, como o Luiz Otávio no Lebem. A caridade é um gesto nobre, né, e precisa ser feita com discrição, mas as pessoas precisam valorizar e reconhecer. Então, é meu papel aqui destacar e cumprimentá-lo. Eu não sei se faltou algum aviso, algum detalhe sobre o evento, eu te devolvo a palavra, meu amigo, para que você nos dê aí os indicativos necessários para que as pessoas acessem, assistam e doem, façam as suas doações, porque o Hospital Pequeno Príncipe merece.
Bom, aqui, além da gente aprender, aqui eu estou me sentindo como se eu estivesse indo no Faustão, né? Que aí vem o Faustão, não, vem o Faustão magro, Faustão mais bonito do que o original, e com toda essa generosidade, é fruto da amizade, da generosidade do Fabiano, gente, amigo querido. Todas as palavras, não mereço isso, mas fico emocionado. Muito obrigado, meu amigo. Sabe que a recíproca é verdadeira, a admiração mútua por você, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. A gente está junto aí, aprendendo a cada dia, e eu só troquei algumas ideias com você, assim como você comigo. A gente está sempre procurando saber um pouquinho mais do que a gente sabia ontem, que sempre é muito pouco, mas enfim, a gente vai colocando um dia, cada dia mais, e vai tentando ser um pouquinho mais útil. Obrigado também por esse espaço, presidente, e pelo apoio da Sobrate no evento do dia 13. O Hospital Pequeno Príncipe, 70% do atendimento dele é destinado ao SUS, é o maior hospital pediátrico do Brasil, e ele deixou de realizar as cirurgias eletivas nesse período. E, em razão disso, ele perdeu uma grande parte de sua receita. Então, ele trata das crianças com as mais diversas doenças. Eu mesmo fui paciente do Hospital Pequeno Príncipe quando criança, atende crianças de todos os níveis e, como eu disse, 70% do SUS. Então, é legal que todo mundo participe. Nós teremos ali a conferência de abertura com o ministro Alexandre H. Belmonte. Olha que palestra fantástica. A inserção dos algoritmos nas relações do trabalho vai ser logo às 13h30 com o ministro Douglas Alencar Rodrigues. O nosso querido Fabiano Zavanella vai tratar da aplicação, acho que legítimo interesse não, vai ser das bases legais da LGPD nas relações do trabalho. Presidente Luiz Otávio, logo no primeiro painel, um painel da Sobrate, também tratando dos temas afetos às relações do trabalho e trazendo aí o nosso Rubens Scaff, diretor da Sobrate, trazendo o case metrô de São Paulo, gente, imperdível. E depois teremos também o case CAD com a Mariana Dalcanali. Então sigam as nossas redes e acompanhem esse evento, que vai ser um evento de muito conteúdo e muita solidariedade. E, Fabiano, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela generosidade das tuas palavras. Estamos juntos, presidente, um forte abraço em todas e todos. A gente não tem tempo aqui de nomear cada um, mas eu lembro de quando eu fui na Sobrate a primeira vez, isso já faz uns 5 anos, talvez, e com o carinho que eu fui recebido pelo Volney, que me franqueou várias pesquisas que a Sobrate tem ali, faço referência a ele no livro, e já estou trabalhando na segunda edição, porque aconteceu muita coisa nesse período, a gente tem que atualizar. Valeu, minha gente. Excelente continuidade de evento. Obrigado pela generosidade. Estamos Obrigado, juntos. Célio. E aí, pegando o gancho, o prefácio do nosso livro é do ministro Alexandre Agra Belmonte, né, que gentilmente prefaciou a nossa obra. Presida, passo a bola para você aí. Então, agora a gente vai abrir espaço para o meu querido Eduardo. Cadê o meu Eduardo, meu diretor? O meu grande diretor regional, Rio Grande do Sul. Eu quero falar rapidamente na tua apresentação, já vou passar a palavra ao querido Eduardo, que você é pai novo, né? Então, você está na celebração e você também tem outro filhinho aqui, que é o... Então, você está na criação, né? Então, aproveite esse momento, muitas bênçãos para você, para a nossa Sobrate também. E paro por aqui porque estou curioso, é lógico que você não vai, como a Lu diz, não vai dar spoiler, mas vai fazer uma breve colocação aí do teu brilhante artigo, que eu achei, por sinal, já li, essa questão do custeio muito interessante, fazendo o trabalho do teletrabalho, o home office, fazendo... Então, paro por aqui para não falar mais, e a palavra está com você, meu querido diretor regional Rio Grande do Sul, que tão bem representa a Sobrate nas terras lá do Sul. Então, uma boa noite, muito obrigado, presidente.
Luiz Otávio. Realmente é uma fase magnífica na minha vida. Estou muito feliz mesmo. E como já havia dito para o senhor, falo agora para todos que nos assistem, tenho certeza que o meu filho é uma pessoa iluminada e conta com o nome Otávio, que também é uma pessoa iluminada, né, presidente? Então, é uma imensa alegria estar aqui com todos vocês. Doutor Fabiano, tricolor como eu, ele tricolor paulista, eu tricolor gaúcho, né? Grande amigo, um excelente professor, um expoente. Doutor Célio, uma referência também. Então, eu estou cercado de inúmeras pessoas do mais alto gabarito, são experts nas suas áreas, e nós estamos aqui realmente para contribuir com uma situação, né, Célio, que nós nos vimos forçados a ingressar, que é o trabalho prestado de maneira remota, né? Seja ele em home office, seja ele em teletrabalho, e aqui existem aquelas distinções, né? O teletrabalho brasileiro tutelado na CLT a partir do artigo 75A, antes da pandemia. Muitos outros países, inclusive países europeus, adotaram a sistemática da normatização do teletrabalho pós-período de pandemia. Nosso vizinho, Argentina, né, começou a viger a lei do teletrabalho em terras argentinas a partir de 1º de abril deste ano. Antes existia uma normatização extremamente incipiente. Agora não, agora eles têm uma tutela legislativa. Outros países, por exemplo, como a Alemanha, Alemanha, uma referência mundial, né, passou a tutelar o trabalho prestado de maneira à distância, de maneira remota, por intermédio de normas coletivas, né? Então, nós temos diversas formas em que houve a tutela estatal e a implementação dessa prestação do teletrabalho e do home office em caráter precário em aspectos e momentos distintos. Pois bem, se nós levarmos em consideração agora o teletrabalho, aquele empregado seletista e que foi destacado para desempenhar suas atividades de maneira remota, utilizando serviços e sistemas de informática, nós vamos verificar que existe uma necessidade de custeio de ferramentas e de apoio para a prestação de serviços, né? E o artigo 75D, em comunhão de esforços com o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, ele determina que aquele custeio, aquela verba não terá caráter remuneratório, ou seja, não haverá incidência trabalhista ou contribuição previdenciária. Pois bem, mas se nós levarmos em consideração que na lei não existem palavras inúteis, né, ou descartáveis, nós vamos chegar à conclusão de que não foi tratado o aspecto fiscal. E será que, se nós estivermos diante de um encargo trabalhista, nós estaríamos tratando de uma isenção fiscal? Pois bem, senhoras e senhores, o artigo 6º da Lei 7713 de 1988, uma lei bastante antiga, trata das hipóteses de isenções tributárias em nível federal. E esse rol, ele é taxativo, ele não traz a possibilidade de uma interpretação extensiva e não conta com a questão do custeio do teletrabalho neste rol. E daí nós estamos diante de uma dicotomia. Ora, nós temos medidas provisórias, algumas inclusive foram convertidas em lei, a Lei 14.020 de 2020, ela vem da medida provisória 936, também de 2020, que são medidas provisórias editadas em período pandêmico. A Covid nos forçou a tomar medidas emergenciais diante de uma pandemia, de uma doença que ainda não está controlada no nosso país. E, portanto, senhoras e senhores, nós precisamos atentar a, primeiro, fonte de custeio e, segundo, as questões acessórias ao custeio do teletrabalho no Brasil. E, posteriormente, fazer uma interpretação de que, se nós vamos aplicar questões de isenção tributária ou mesmo questão de isenção de contribuições previdenciárias,
estas vão também assistir aqueles trabalhadores que estão prestando serviço de maneira remota, porém precária, não na condição de teletrabalhadores, mas de trabalhadores à distância ou trabalhadores remotos, como colocou o nosso colega, o Dr. Célio. Então, senhoras e senhores, fica aqui a nossa contribuição, eu agradeço esse espaço. Novamente, presidente Luiz Otávio, Dr. Fabiano, é um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigado e estou à disposição. Excelente, Eduardo. Quer dizer, você só despertou maior interesse agora dos nossos ouvintes, aí, quem está assistindo esse nosso encontro, para realmente adquirir aí o nosso livro e poder beber um pouco desse seu conhecimento. Muito obrigado pelas suas colocações. Só para rapidamente falar, é bom que as pessoas estão conhecendo também um pouco da diretoria da Sobrate e verificando aqui quantos talentos que estão aí pelo nosso Brasil e que abraçam essa causa da Sobrate e do teletrabalho. Então, aqui fica aqui a minha gratidão por tudo que você tem feito pela Sobrate. Passo agora a bola para os nossos próximos coautores. Um grande abraço, Eduardo. Bom frio aí, hein? E dá um beijo no Otávio. Será dado. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito bom, Edu. Muito obrigado, meu amigo. Prazerzaço tê-lo aqui conosco. Bom, na sequência aqui da nossa apresentação, do nosso lançamento, né, desse livro fantástico, A Evolução do Teletrabalho, esse tomo 1, os aspectos jurídicos, celebrando os 22 anos da nossa Sobrate, passando aqui embaixo da sua tela, ó, olha aqui, ó que legal, ó, que a gente preparou. Está aqui, ó, onde você acessa, o desconto para quem está nos assistindo, enfim, uma noite muito legal. E agora, né, eu tenho o privilégio, né, a alegria de dialogar com uma pessoa que eu admiro demais, é uma grande amiga, Gisela da Silva Freire, presidente do Cinza, do nosso Sindicato da Sociedade de Advogados, São Paulo e Rio. Olha, falta-me fôlego e palavras para te adjetivar. Tamanha a minha admiração, meu apreço, meu carinho e a saudade que eu estou de você, Gi, de te abraçar, de trocar ideia, de refletir. Nós temos feito muito isso no plano virtual, que é bom, que é importante, o que se demonstrou positivo, sob o aspecto de não deixar a peteca cair e que as coisas continuassem funcionando. Mas é óbvio, né? Nós somos latinos, nós somos brasileiros, eu preciso te abraçar, olhar para você, dar risada, né? Tomar aquele café. Então, estou feliz de tê-la conosco. Quando você aceitou o convite, foi uma coisa muito importante, muito especial. E para falar de um assunto que você, né, tira de letra, nos dá aulas e aulas com leveza, mas ao mesmo tempo com muita cientificidade, né? O diverso sindical e o teletrabalho. As entidades sindicais estão preparadas para esse desafio? A CLT permite, não é, que o teletrabalho seja negociado, a prevalência do negociado sobre o legislado está lá no 611-A. Mas e daí? Daquilo que você tem visto, que você tem participado? Teu artigo é muito profundo, eu leio e fico aqui boquiaberto, né, tentando de alguma maneira me inspirar para fazer alguma coisa próxima. Obrigado, Gi. Beijaço. Nossa, a bola está com você. Obrigada a você. Bela introdução, porque só me deu mais saudade ainda, né? É muito bacana participar desse livro, dessa obra, porque quando eu vi que era capitaneado por você e pelo Luiz Otávio, eu falei, nossa, o compromisso é sério, a responsabilidade é imensa, mas a alegria, na verdade, de ver tanto Sobrate quanto o Hipojur tratando desse tema de forma científica, e nesse momento, né, eu acho que é muito bacana. De novo, falado aqui do Álvaro Visionário, de fato, falar em teletrabalho, ninguém imaginava que isso ia acontecer agora. Não sei, de novo, se a gente está, né, repetindo o que o Célio
disse há pouco, se isso é efetivamente o teletrabalho, que a gente imaginava ou que o próprio legislador imaginava, né, mas fato é que estamos nesse momento agora, eh, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade para colher essas experiências, e melhorar, né, com certeza melhorar, precisamos melhorar muito o ambiente do teletrabalho de verdade, esse que vai acontecer. Eu acho que a pandemia nesse aspecto, ela contribuiu para a gente entender o que não está bom, o que não está certo, hã, e aí eu divirjo um pouco de algumas pessoas que entendem que esse o que não está bom e o que está certo tem que vir pela via legislativa, né, pelo Congresso. Eu entendo que as negociações coletivas, elas podem deitar e rolar em cima desse tema, né, e é um pouco sobre isso que eu trato nesse artigo aqui do livro, né. Claro que tem algumas preocupações, né, Fabi, como você falou, quer dizer, os sindicatos estão prontos para esse tema? Eu entendo que sim, eu entendo que sim, porque os sindicatos, na verdade, sobre qualquer tema, eles precisam, acho que a primeira a qualidade ou a primeira ferramenta que eles têm que ter é a negociação coletiva, e isso eles fazem, né. A gente já tem algumas normas coletivas tratando sobre teletrabalho de forma muito consistente. A gente tem, por exemplo, sindicatos bancários, que fez um acordo de teletrabalho com o Banco do Brasil, que é muito bom, né. A gente tem um acordo coletivo da Petrobras de teletrabalho, né. Se estão cumprindo ou se não estão cumprindo é uma outra história, mas são documentos muito bem feitos, muito bem redigidos, né, e documentos provavelmente inspirados, em acordos feitos, já há muitas décadas, na verdade, por, entidades sindicais europeias, né. Isso eu falo um pouquinho aqui no artigo também, não vou me aprofundar muito aqui, não vou dar muitos detalhes, né. Uma questão que eu entendo que é muito importante e que, a gente não pode deixar de refletir e deixar de sair do lugar comum, quer dizer, a gente tem que sair do lugar comum, é em relação ao enquadramento sindical, né. Eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter, e talvez seja aí, um foco, não sei se as pessoas estão pensando tanto nisso, mas enfim, uma preocupação que a gente tem que ter com o teletrabalho evitar que a mão de obra seja desviada para locais onde os acordos coletivos são mais fracos, onde há menos proteção para os trabalhadores. Então eu falo um pouquinho disso, que é a relativização do princípio da territorialidade quando a gente fala de enquadramento sindical, né. Porque eu tenho visto aí em alguns eventos, hã, algumas, ponderações no sentido de que se deveria aplicar o princípio da territorialidade como se faz com os trabalhadores externos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque senão vai acontecer o que aconteceu com os call centers, por exemplo, que foram desviados para países subdesenvolvidos com praticamente nenhuma proteção, aos trabalhadores, né. Então esse é um tema caro, é um tema importante, e eu falo um pouquinho disso aqui no livro, né. Falo também sobre os acordos internacionais e alguns princípios, que entidades sindicais internacionais já adotam desde dos anos 2000 sobre, o teletrabalho, né. O Eduardo falou aqui do custeio, achei muito interessante isso. Isso mostra, de novo, né, a importância do papel do sindicato, né, na regulamentação desse tema, porque imagino que essa questão do custeio, se bem tratada numa norma coletiva, pode deixar a questão da tributação também muito mais clara, né. Vocês foram muito inteligentes no encadeamento dos assuntos aqui, porque de fato, vendo um pouquinho do que o Célio falou, um pouquinho do que o Eduardo falou, eu li, não consegui ler todos os artigos ainda, mas os assuntos todos eles estão muito ligados. E o assunto, puxando agora um pouquinho a sardinha para o meu tema, o assunto da negociação coletiva está em todos eles, né. Então o papel do sindicato aqui é muito importante, pra regulamentação do teletrabalho, para garantia de um teletrabalho decente,
e também para já negociar experiência que não queremos ter e que queremos ter com o teletrabalho. Em síntese, é um pouco disso que eu falo, não vou falar muito mais, porque o artigo também não é tão longo assim, eu tenho medo de tirar um pouco a curiosidade das pessoas sobre o tema. Queria deixar meu agradecimento muito especial, para o Luiz Otávio, presidente da Sobrate, que além de todos os adjetivos que já foram falados aqui, eu me sinto muito honrada de ser sua amiga, me sinto muito honrada pelo apoio que você sempre me deu, no âmbito institucional, no Cinza, e principalmente no âmbito pessoal. Sinto muita saudade do seu abraço, de conversar com você, de te ver, de trocar aqueles olhares e aqueles sorrisos de negociação, que a gente faz normalmente, meu amigo. Você faz muita falta, sua presença física faz muita falta. E Fabi, retribuir aqui, hã, a você, de forma virtual também, todo carinho, né. Muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo apoio de sempre também, por me chamar para esses eventos e essas ocasiões tão especiais. Você é muito generoso, é um amigo relativamente novo, mas que já está ali, na estante dos mais queridos, com certeza absoluta. Obrigada, parabéns para vocês 2, parabéns pela organização, foi uma honra imensa participar, e bom evento, boa sequência de evento para todos nós aqui. É isso aí. Bom, a bola está comigo. Bom, só falar antes de... Só falar da alegria de ter a Gisela conosco aqui e aproveitar só esse momento, primeiro para falar, eu já fiz muitas homenagens explícitas, reverenciando o que significa na minha vida a Gisela Freire, ela sabe tudo, eu já falei, todo mundo já sabe também, mas eu acho importante deixar claro do nosso livro, e aí sem nenhum receio, né, de que ele não é uma posição em bloco, né? Você está lendo um livro que todo mundo pensa igual. Ele é como o teletrabalho está sendo hoje em dia, está em transformação. A gente está se transformando também. Tem opiniões que ora convergem e ora divergem. Por isso que é a riqueza, acho não, tenho certeza absoluta, a maior riqueza desse tomo 1, aspectos jurídicos, porque leva ao leitor a reflexão. Poxa, tem uma colocação da doutora Gisela Freire, o Luiz Otávio falou aqui um pouco diferente, o Ricardo Pique Braga tem uma outra posição que vai diferenciando, mas vão também um complementando o outro e levando a essa importante reflexão. Então, Gisela, fica aqui o meu agradecimento, você enriquece muito a nossa obra e a gente sempre estará junto, tá bom? Fazendo agora, cumprindo aqui a minha missão aqui de apresentar aqui a nossa mestre de cerimônia, mas que também é coautora do nosso livro, né? Doutora Luciana. Cadê a Lu? Estou aqui, boa noite. Então, Foi uma honra realmente poder, uma surpresa, uma honra, uma grata satisfação de participar dessa obra importante e para falar de um tema muito importante também, que está sendo o impacto, né, do teletrabalho na vida das mulheres, né? As mulheres foram tremendamente impactadas com a pandemia e com a jornada home office emergencial, como a gente chama aí, em alguns casos, que não é o teletrabalho ideal, daquele com a qual ela se vê trabalhando em casa, mas os filhos estão na escola, a funcionária vem trabalhar e dá conta da casa, em que ela tem o espaço dela só para ela, para poder trabalhar e desenvolver o trabalho dela e dar continuidade na produtividade. A pandemia veio para fazer a vida da mulher, que já era, né, que já tinha várias jornadas, uma jornada infinita, não acaba nunca, né, e se mistura, né, a casa que vira escola, que vira escritório, e que vira
reunião de família, tudo junto e misturado. Então, quais foram os impactos disso, né? E como que o teletrabalho pode, no final das contas, se feito de maneira como a gente gosta de recomendar, de como a gente estudou o teletrabalho para poder vender a ideia de que ele realmente ele é bom, e ele é rentável, e ele é produtivo, né? No início, lá, com a reforma trabalhista, ele pode ser um instrumento de manter essa mulher no mercado de trabalho, porque o número de mulheres que deixam seus postos de trabalho a cada ano, ele vem aumentando. Quando a mulher sai do mercado de trabalho, há impactos na economia, isso gera impactos gigantes na economia, quando ela deixa de trabalhar, quando ela deixa de fazer riqueza, né? Porque ela volta para casa, ela vai ser ou cuidadora do lar, ou ela vai empreender em algo que está ali, mas que também não é o que faz a economia girar muito. E como o teletrabalho pode servir, pode ser um mecanismo de fazer com que a mulher continue trabalhando de forma produtiva e gerando recursos para a economia. Então, é um tema bastante interessante, né? É provocador, né? Sobre o aspecto de como se fazer isso, né? Como chegarmos a isso. E o desafio foi lançado e eu abracei a causa, e falar de questões de mulheres para mim é um privilégio, é um prazer. Então, eu só tenho realmente a agradecer mais uma vez o Luiz e ao Fabiano por terem me dado essa oportunidade e de poder contribuir e deixar a minha marquinha aí nesses 22 anos de história da Sobrate. Então, é isso. Eu não vou dar spoiler, porque senão vocês não vão comprar o livro, eu vou ficar chateada, e aí não vão me pedir o autógrafo, a minha dedicatória. Então, eu quero mais é que vocês fiquem com bastante curiosidade para correr lá no site da Lacier e comprar o nosso livro. Muito bom. Muito obrigado, Luciana. Tua presença Beijo para aqui. vocês. Nem preciso dizer que estou morrendo de saudade. Eu que sou mulher de afeto, de abraço, eu gosto de abraçar, sinto muita falta. Isso tem realmente machucado um pouco o coração da gente, mas logo, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser, tá bom? Então, te vendo aqui, lembro a gente lá no Congresso da Cielo, não é? Lá em Montevidéu, no Uruguai. Maravilhoso. Foi apoiado pelo Luiz Otávio, quando ainda lá na Presidente do Cinza. Foi maravilhoso, um evento gigante e que a gente tem que repetir, né? Então, logo volte aí os eventos presenciais, a gente fazer um outro, porque foi maravilhoso. Bebi vinhos maravilhosos na companhia de pessoas maravilhosas. Sim, sim, muito legal. Foi muito legal mesmo, né? Assim como tudo aquilo que a gente procura fazer juntos, sim, e ter uma energia boa, né? E, sobretudo, assistir os jogos do nosso tricolor no Morumbi também, né, Lu? Sim, sempre. Só uma provocação para o presídio. Muito obrigado, você sempre uma voz super importante aí nessa questão da igualdade, na participação da mulher, na relevância, no momento que é tão difícil, não é? Você divide aí tarefas domésticas, criação dos filhos, aulas online e profissão, trabalho, escritório, atividades acadêmicas, participações institucionais. Então, isso tudo precisa sempre ficar muito claro e muito presente e vivo no nosso cotidiano, para não entender, ou pelo menos para partir daquela premissa que o Célio nos trouxe, de que o momento é de atipicidade, né? Nós vivemos um cenário de exceção. Então, o teletrabalho funciona como um ferramental muito importante para enfrentar esse cenário de exceção, mas não é o ideal. Nós precisamos ainda vivenciar um outro momento, um momento próximo, e quero crer que muito próximo, que nos propiciará, de fato, organizar a nossa vida, né? Lidar com questões de mobilidade urbana, com organização familiar, e daí sim gozar da plenitude daquilo que o teletrabalho nos oferece. Então, muito obrigado mesmo, Luciana, pela tua presença, por tudo sempre que você contribui conosco na Sobrate e nas demais atividades que nós juntos fazemos. Obrigada. Bom, agora sigo aqui
no nosso bate-papo com o próximo autor que nos acompanha nessa noite tão importante, tão agradável. Também um cara que eu admiro demais, um grande amigo, né, que merece toda a nossa deferência, nosso respeito, que é o Ricardo Pique Braga. Ricardo, se eu fosse ler o teu currículo, ficaria aqui até a meia-noite e nós perderíamos o momento olímpico que daqui a pouco se avizinha. Mas, você que é um conselheiro do IASP, uma instituição tão consagrada e um diretor importante da nossa Sobrate, justamente de relações internacionais, do qual eu tenho orgulho de ser seu suplente, e um cara com muita bagagem, com uma seriedade acadêmica, com um senso crítico, com uma postura, uma posição que me faz refletir. Já li muita coisa tua e voltei atrás em certezas que eu achava que tinha, né? Quem tem certezas não tem nada, é um tolo. Então, eu quero demais te agradecer por participar conosco dessa obra e de tantas outras iniciativas. Lembra lá do Congresso Solidário que nós fizemos pelo Ipojur? Você foi o palestrante que fechou o evento, escreveu um artigo bem impactante, bem sincero, bem construído. E essa é a tua característica, cara. Então, eu te admiro muito, te respeito, tenho um afeto, tenho um carinho, né? Sinto também falta, né, dos eventos, das conversas. O último que nós tivemos juntos, eu acho que foi na posse da ministra Peduzzi, foi um barato, lá com o nosso amigo também, Ricardo Guimarães, o Guima. E aqui quero registrar até, né, me socorreu um fato triste, né, a morte do grande advogado Marcos Lobregat, ontem, né, um cara também que merece todo o nosso respeito, carinho, aqui as condolências à família. E a vida é isso, né? A vida é um eterno aprendizado, é um momento e uma construção permanente. Então, Ricardo, obrigado, cara. Bola tá contigo. Sem vara, por favor. Meu caríssimo Fabiano Zavanella, muito obrigado pelas suas palavras. Você sabe que é uma admiração recíproca. Você é um dos advogados aí da nova geração mais brilhantes em atividade em São Paulo e no Brasil, por que não? E eu já conversei isso com outros colegas de renome também, o próprio Estevão Malê, e ele também tem uma grande admiração por você. E, enfim, você é um grande nome aí que está despontando, já despontou, e é hoje uma das grandes figuras do direito do trabalho no Brasil, né? Eu quero, em nome de saudar a todos, em nome do nosso presidente Luiz Otávio, que está enfrentando na Sobrate esse momento da pandemia, que colocou a Sobrate numa posição de proa aí no cenário jurídico trabalhista, em razão desse momento, né, do incremento do teletrabalho. E ele está conduzindo com muita galhardia a Sobrate, com muita competência e eficiência, sempre de uma maneira leve, de uma maneira amigável, de uma maneira suave, mas sempre eficaz, sempre realizadora, né? E, então, eu quero, em nome do presidente Luiz Otávio, saudar todos os demais participantes que falaram já antes de mim, que eu vi com muita atenção, e falar um pouco agora desse livro, dessa obra tão importante, né, com tantos artigos, sem dar muito spoiler também, mas o meu artigo trata um pouco de um aspecto pouco tratado do teletrabalho, que é a questão da privacidade, né? O teletrabalho, ele, apesar de todos esses percalços que foram ditos aí pelo Célio, de que ele foi uma coisa emergencial, que ele foi uma coisa introduzida meio que de sopetão, o fato é que ele é um sucesso, né? As pesquisas mostram isso. Eu cito no meu artigo várias pesquisas que a Sobrate recebeu de inúmeras associações e instituições que mostram que os trabalhadores estão muito satisfeitos com o teletrabalho. As empresas também, na sua grande maioria, estão satisfeitas com o teletrabalho. Então, nós podemos dizer que o teletrabalho é um sucesso.
E as pesquisas mostram que os empregados não querem voltar ao regime 100% presencial, porque gostaram do sistema telepresencial, com todos os problemas que ele possa ter, com todas as improvisações, etc. Se você der a opção para o empregado, você quer voltar 100% ao presencial ou não, a maioria vai dizer que não quer, né? A grande maioria. E eu tenho até um receio de que esse ímpeto legislativo, né, essa coisa típica do ser humano de achar que a lei ela deve existir para tudo e vem para melhorar tudo, ela venha para piorar, né? Eu acho que o teletrabalho é um sistema, é uma coisa nova ainda, que está se consolidando, e às vezes uma lei muito precoce pode acabar engessando e atrapalhando o desenvolvimento natural do Instituto, né? Para que se possa verificar melhor onde realmente estão os problemas, o que é problema, o que não é problema, para que se possa regular adequadamente. As negociações coletivas, como disse a Gisela, podem ajudar, né? Principalmente quando feitas por empresa, né? Como nos exemplos que ela deu aí do Banco do Brasil, da Petrobras. Eu acho que isso pode funcionar também para empresas menores. Nas negociações de sindicatos de categorias de empregados com sindicatos patronais, aí eu já tenho as minhas restrições, porque esses sindicatos têm representatividade muito pequena, as categorias são muito heterogêneas, e eu tenho receio de regulamentações de teletrabalho que vão se aplicar linearmente para grandes empresas e pequenas empresas. Prefiro negociações por empresa, né? Mas entrando no tema da privacidade, o fato é que todo mundo gostou do teletrabalho, está querendo usá-lo. Nós aqui estamos usando, nesse momento, uma ferramenta de teletrabalho, mas isso tem um evidente avanço na nossa privacidade. Vocês estão vendo aqui atrás do sofá da minha casa. Em muitas empresas já há uma preocupação de monitorar o local onde o empregado faz o teletrabalho, por uma questão de sigilo, de segurança de informação, ao próprio fluxo de informações, né, a transferência de dados. Isso tudo compromete a privacidade das pessoas, e é uma preocupação que, por hora, as pessoas não estão pensando, mas que, em breve, poderá se tornar um grande problema, né? Quando essa privacidade vai sendo cada vez mais e mais violada em troca de uma comodidade maior, né? Essa é a essência da economia 4.0, né? Das big techs, né? Você abre mão das suas informações em troca de serviços gratuitos ou muito baratos, né? E as pessoas estão dando as suas informações, estão dando a sua privacidade em troca disso. O preço que vai ser cobrado lá na frente ainda ninguém sabe, né? Vamos chegar numa sociedade de vigilância, já há muitos autores falando disso. Vamos chegar em 1984, em que teremos um grande irmão através das câmeras dos nossos computadores nos vigiando o tempo todo, né? Podemos chegar a isso. Temos que pensar. E qual o papel dos DPO, né? Dos Data Protection Officers, né? Ou dos chefes de compliance das empresas, que são as pessoas dentro das empresas que vão controlar essas informações e esses comportamentos, né? Eles vão ter um poder muito grande na mão, porque todas as informações, os dados vão passar na mão deles, né? E isso é perigoso também, né? Quer dizer, é muito fácil para que os grandes poderes se valham dessas pessoas para controlarem a vida particular dos seus empregados, né? Eu tenho visto com muita preocupação esse avanço das empresas no controle da vida pessoal dos empregados, dos comportamentos pessoais dos empregados, das convicções pessoais dos empregados. Isso é uma coisa que está crescendo numa velocidade assustadora, primeiro por razões, às vezes, justificáveis, mas isso é o primeiro passo, depois você começa a avançar para outros temas, né? Então, o meu artigo trata disso, de privacidade e de riscos do teletrabalho, que está sendo tão cômodo para todo mundo. Obrigado, presidente. Muito bem. Você encerra aqui e já passa para mim, Fabiano?
Agora a bola está com você, porque você vai apresentar o cara. Pelé da história. O cara. O cara. Então, antes de passar para o cara, só para falar para o Ricardo que você o Célio é o Lorde de Curitiba e você é o Lorde de São Paulo, porque é impressionante como você tem um posicionamento e muito você se coloca, e a gente sabe disso, mas com um respeito que é difícil encontrar às vezes por aí, a forma como você conduz a sua vida profissional, pessoal e tudo mais. É isso, eu não vou ficar falando muito, senão parece que a gente fica só não, festejando aí, né? Então, tudo que eu sinto, e vamos direto agora para o nosso Pelé do Presida, só uma. Sigam o Ricardo Pique no Facebook, as publicações dele são ótimas. Listas dos 10 mais do rock, dos livros, de coisas que não são acessíveis. Vale muito a pena. Esse cara é, de fato, diferente. Obrigado, Ricardo. É isso mesmo, que ele traz a cultura geral para dentro do direito. Por isso que ele não é um cara chato, que quem só fala, eu brinco, né? Advogado que só sabe falar de coisas restritas fica chato. Então, ele não é chato. Ele é completo. Bom, vamos agora chamar o nosso mestre, Volney Tadeu Ferreira. Chega aí, Volney. Esse é o cara. Esse é o cara. Volney é o cara que sempre precisa... Ativando o som. É o nosso mestre que... Eu brinco, né? Mas eu sempre coloco nos e-mails. Fala, mestre. O Emmanuel é mestre, mas ele é o nosso mestre mesmo. Ele tem uma... Para quem não conhece, que está assistindo essa nossa live, eu brinco, né, Fabiano, que o Volney é uma criação da Sobrate, porque ele, na verdade, não é um ser humano. Ele é uma holografia que ele está presente em vários lugares, em vários momentos, se posicionando, escrevendo, falando, dando palestra, atendendo o cliente. Então, ele deve ser alguma criação que ele está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas isso a gente só vai revelar daqui a uns anos. Isso aqui é um truco da Sobrate. Então, é um prazer enorme. Eu já comecei o nosso encontro aqui falando do professor Aldo, falando do Volney. Fiz, reverenciando os dois pilares da Sobrate. Estou na Sobrate, Fabiano, todos nós estamos agora por conta é o Volney que trouxe a gente para a Sobrate. E eu não vou falar mais porque todos já sabem o tamanho desse amigo, desse advogado, e que comanda várias associações, está à frente de várias associações, e toca seu escritório, e toca a vida, e toca todos os projetos, enfim. E agora nos brindou, né, com esse artigo maravilhoso. Acho que é difícil encontrar alguém, e aí está mais um diferencial, né, da nossa obra, né, da Sobrate de Pojur, porque ele faz um passeio por vários países da América. Eu não tenho outra obra, outro artigo com tamanha abrangência e profundidade. Então, eu já instiguei a curiosidade de todos, passo a palavra ao nosso querido Volney para que ele faça as suas considerações. Luiz, muito obrigado. Boa noite a todos aí, especialmente aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube ou de alguma outra forma, né? O carinho de vocês é muito grande, é muita generosidade, a gente não tem nem como agradecer, a não ser dizer que só posso conceder isso tudo, conceber por generosidade e amizade de vocês que são imensas, né? Eu tenho muito a agradecer as palavras generosas aí sua, do Fabiano, do Célio, e todos que carinhosamente lembram disso, mas eu também tenho que reverenciar nosso amigo e diretor Álvaro Melo, né? Eu queria dizer a vocês que nos idos lá do final da primeira década desse século, quando ele me procurou, dizendo, olha, Volney, você foi indicado por um amigo, eu estou com uma associação aí que eu preciso colocar em ordem, arrumar algumas coisas.
será que você pode me ajudar nisso? Eu falei, olha, vamos ver, né? Quem sabe a gente pode... E aí ele me apresenta a Sobrate, bastante, de alguma forma, desestruturada, documentalmente, sem nada. E o projeto dele de defender o teletrabalho, eu estou falando de 12, 13, 14 anos atrás, né? E a associação lá engatinhava, era uma coisa ainda muito precária, e a gente abraçou a causa, colocamos toda a documentação em ordem, começamos a estruturar algumas ações, mas é claro, o projeto principal, a missão, o objetivo principal, que era construir algo na difusão do teletrabalho, eu acho que foi conseguido, e hoje a Sobrate, não à toa a gente se diz a referência brasileira, a referência nacional em teletrabalho, mas hoje já virou uma referência internacional também. A Sobrate ajudou a fundar o ITA, na ocasião, o International Telework Academy, que hoje é International Work Transformation Academy, uma nova roupagem aí dada também pelo Álvaro, e que abrange vários países, né? Isso nos dá a chance de, entre aspas, visitar esses países e conhecer um pouco. Fizemos muitos amigos. A América Latina toda hoje se comunica conosco diariamente. Isso nos dá a chance de aprender bastante com todos eles. E foi com base nisso que eu fiz esse trabalho de buscar as legislações dos países que nos cercam aqui durante a pandemia para ver de que forma a gente poderia coletar elementos, né? Então, eu separei alguns itens para instigar aí a curiosidade dos nossos ouvintes de hoje, internautas, né, a respeito do nosso tema, que é sobre a Covid, como a legislação foi afetada, né? A primeira coisinha que eu queria dizer é que alguns países só tiveram a sua legislação editada agora durante a pandemia, certamente forçadas por isso, como, por exemplo, Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. A Argentina tinha uma legislação que era provisória, era apenas um incentivo, desde 2008, era uma norma do Ministério do Trabalho que orientava nesse sentido, mas acabou virando lei exatamente agora em 2020. E teve alguns países que tiveram suas legislações reforçadas, como o próprio Brasil, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, não é? Que foram países que aperfeiçoaram, melhoraram a legislação, considerando aí o avanço durante a Covid. O Peru já possuía uma lei, mas não mexeu em nada, e o Uruguai era o único desses países que não possui nenhum regramento. Ele está em fase de discussão legislativa, estão com alguns projetos de lei, mais precisamente 3 projetos de lei desenvolvendo isso, né? E eu gostaria de mencionar ao nosso público que, em geral, as legislações desses países prevêem alguns itens que estão previstos também na legislação brasileira. Por exemplo, o conceito de teletrabalho é um conceito muito semelhante ao nosso, em quase todos eles, né? Então, a gente não foge desse regramento. Todo o trabalho intelectual realizado à distância, através das tecnologias de informação e comunicação, fora do ambiente normal da empresa. Então, essa é uma definição clássica, adotada por quase todos eles, de formas e palavras diferentes. Quase todos também exigem contratação e regras por escrito, não pode ser apenas contratação sem as regras por escrito. Igualdade de direitos com os empregados presenciais, respeito às normas sindicais, podendo essas até regularem, por exemplo, situações que as partes desejem, como é na nossa situação. Uma preocupação com os excessos e o direito à desconexão, já sendo previsto também. Controle de jornada é ligeiramente abordado por alguns já prevêem que fornecimento de equipamentos e ferramentas de trabalho é por conta do empregador. Em caso de aumento do custo do trabalhador, esse custo deve ser coberto pelo empregador.
A questão da reversibilidade também é prevista, eles tratam desse tema, alguns prevendo, inclusive, a necessidade de acordo prévio, se o teletrabalho, por exemplo, foi implantado após a admissão desse trabalhador. Um dos itens citados aqui pelos nossos expositores, mais precisamente a doutora Gisela, é a questão da representação sindical. E esse, na sua maioria, diz que isso faz parte do grupo de empregados presenciais. Ele sugere esta representação, né? Um respeito muito grande à intimidade e privacidade do trabalhador, quase todos eles abordam essa questão, e também que o trabalhador precisa respeitar as normas de segurança e proteger os dados da empresa. É dever do empregado nesse sentido. Por fim, o trabalho transnacional que começa a ser abordado. A Argentina, por exemplo, já trata desse aspecto na sua legislação. Então, é muito interessante. E, para concluir minha participação, algumas situações especiais são valiosas para mencionar. A questão, por exemplo, do custeio está previsto em várias situações, como eu mencionei, mas outras mais curiosas. Se o empregado, por exemplo, possuir idosos em casa, ele tem direito a um regime especial para ter tempo de tratar do idoso e também trabalhar, só para você ter uma ideia. Se não puder exercer o trabalho remoto, o trabalhador pode até negar-se ou pedir à empresa para custear de outra forma, não podendo ser desligado por esta razão. Isso é muito curioso. O trabalhador também deve responder pela guarda e uso dos equipamentos quando estes forem do empregador. Quando é o dele, que pode ser permitido o uso, e não precisa se preocupar com isso. Em alguns casos, quando em trabalho remoto, o trabalhador pode até escolher o melhor horário para trabalhar, exatamente para não conflitar, por exemplo, com o cônjuge que trabalha em casa ou o filho que precisa, de alguma forma, também usar o equipamento. Em certos casos, o empregador é proibido de demandar ordens fora do horário de trabalho, quando em licenças, férias ou afastamento do trabalhador. Isso já tem previsão legal. Curioso, Colômbia tem um subsídio transporte, e eles transformaram isso em subsídio conectividade. É uma situação bem interessante e exemplar para nós. E, por fim, o monitoramento, que deve estar previsto em contrato, quando for realizado. Isso é da legislação do Chile. Muito legal, e eu comento sobre todos esses aspectos no nosso livro, que abordou, em suma, 10 países aí da América Latina, trazendo exemplos a respeito. Devolvo a palavra a vocês, agradecendo novamente toda a generosidade, a gentileza, a oportunidade que a Sobrate nos dá de fazer esse registro memorável para toda a nossa história do teletrabalho no país e na América Latina. Muito obrigado, Luiz, Fabiano, parabéns a vocês pela organização fantástica de tudo que vocês conduziram nesse sentido. Viu? Parabéns. Então, o parabéns vai para todos nós, né? Para as nossas brilhantes aí, Liliane, Priscila, Pojur, Sobrate, unidos aí, vamos ainda realizar muitos projetos. Parabenizando também todas as diretoras que já passaram por aqui, a Camille e a Joselma, né? Parabenizando o Volney, muitos diretores assistindo também esse nosso encontro, mas acho que agora chegou um momento importante, né? Chegou o momento de a gente chamar todo o grupo, porque o que aconteceria numa noite de autógrafos? Na verdade, lembra quando a gente ia... Olha aqui. A gente estaria indo na livraria da Vila, estava abraçando as pessoas, né? E o que a gente estaria combinando agora? Nossa, nesse friozinho, eu ia chegar na Gisela e falar, vamos sair para tomar um vinhozinho aí? Vamos celebrar essa noite de autógrafos? Com certeza a gente faria isso, convidaria os amigos para fazer um brinde, né? Então, eu não sei se vocês trouxeram, mas eu trouxe aqui o meu. Então, eu quero fazer aqui... a Gi está no escritório, ela não pode, né? Então, estou de quentão. Está de quentão, é ótimo. Mas eu quero fazer aqui... Lu, cadê sua câmera? Tá sumidinha. Eu quero fazer aqui um brinde muito especial aos 22 anos da Sobrate.
celebrar também todos esses nomes que já foram citados aqui, não vamos mais, vamos apenas agora em pensamento fazer esse brinde, vida longa a todos os diretores da Sobrate, diretoras da Sobrate, diretores do Ipojur, da nossa missão maior, difundir aqui o teletrabalho, e esse abraço, que agora está sendo virtual, e esse brinde que está sendo virtual, espero que com muita brevidade, mas com muita brevidade aconteça e que a gente possa se abraçar, tomar um vinho juntos e celebrar a vida. Um abraço para vocês todos, e aqui eu vou tomar um gole. Saúde! Galera, muito obrigado. Parabéns Viva para a todos, vida. viu? Parabéns, Parabéns a Sobrate. todos aí, Ipojur, Sobrate e todos os que Saúde. brilhantemente fizeram essa obra, né? Lacier, obrigado pelo apoio, amigo. Ó, acessem o Grande site da Lacier, editora parabéns. Lacier. Adquiram o livro com desconto aí até o dia 5, não é isso, Lili? Preço de capa R$100, tem um desconto de 35% quem acessar e comprar nossa obra. Valeu demais aí a todos vocês, Gisela, Lu, Celinho, Volney, meu comandante, meu mestre, obrigado, Edu, Ricardo, Lili, Pri, Presida, tô feliz demais, cara. Valeu. 175 páginas de conhecimento profundo e com vários autores internacionais. Eu tenho certeza que não vão se decepcionar. Quinta-feira tem palavra com eles aí. Isso, quinta-feira tem mais, 9 da manhã, porque aí a galera da Europa, né, tem um fuso de 4 horas. 9 da manhã, Brasil, a gente começa. Semana que vem tem uma surpresa que eu estou bolando com o Presida, aí depois a gente vai comunicar para vocês. Mas, Lili, não vamos fazer surpresa também, viu? O prêmio Sobrate está saindo do forno. Fiquem atentos às redes sociais. Vai ser uma surpresa deliciosa esse outro projeto da Sobrate. Legal. E nós vamos fazer um sorteio, não é, Lili? Sorteio direcionado, mas acompanha aí no YouTube você, no chat. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí quem responder primeiro lá no chat vai levar um livro, um nosso livro aqui, A Evolução do Teletrabalho, tomo 1, Aspectos Jurídicos, os 22 anos da Sobrate. Nós vamos mandar para a pessoa. O primeiro que escrever no chat, um aniversariante aí no mês de agosto. Mas aí, claro, não pode dizer que é e não é, né? Porque depois a gente vai conferir. Com uma fotinho do RG, vamos dizer assim, escondendo só, né? Isso, desde que ele outorgue o consentimento, né? O Ricardo vai registrar essa necessidade para nos comprovar a data de nascimento. Então, quem nasceu aí no mês de agosto e manda uma mensagem vai ganhar uma obra nossa aqui e depois a gente vai providenciar o encaminhamento para a pessoa. E não esqueçam, hein, dia 13 de agosto, o evento do Instituto Mundo do Trabalho do meu amigo Célio. Olha aí, ó. Já temos um aqui que é dia 9 de agosto, é o Richierley Silva de Aguiar. Ele já postou, dizendo que é dia 9. Então, tá aí. A Rit é minha aluna. Está perguntando se não tem chance de ser em julho. Não tem, não, Joselma. É só em agosto mesmo. A Rit é minha aluna e é representante de turma, então tá em boas mãos o livro, viu? Ah, que ótimo, conhecida. Parabéns, Diri. Um brinde para você pelo sorteio, viu? Parabéns. E acompanhe a Sobrate nas redes sociais. Se associe também, viu, povo? Obrigado. E também agradecer ao Guilherme, né, que nos prestou todo o suporte técnico aqui para que o evento fosse um baita sucesso. Para quem não pôde nos acompanhar ao vivo, ficou gravado e estará à disposição lá no nosso canal do YouTube da Sobrate. Muito boa noite. E também, posteriormente, no Ipojur também. Claro, é isso aí. Vai estar lá também. Tchau, Obrigado, pessoal. Gente. É o momento do tchau. Tchau, pessoal. Bom estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, parabéns.